Eu posso até ficar um tempinho longe, mas eu volto. Eu sempre volto. E eu quero bater um papo com você hoje para explicar um montão de coisa. Fica aí, depois da vinheta, vamos trocar uma ideia. Um grande salve, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas de todo o Brasil, do mundo aí, do universo. Benjamin Júnior de volta aqui, depois de um períodozinho aí, né? Na vacância de vídeos aqui, mas estou aqui de volta com muita satisfação, com muita alegria, para trazer para você um pouco da minha opinião, tá? Não são as notícias, não sou um canal de notícias, não sou um jornalista, mas eu pego tudo que já está saindo aí na mídia e eu dou algumas opiniões e a gente troca uma resenha. Por isso que é importante, né? Você está inscrito no canal aí, ó. Se você não está inscrito, é mole, pô. Clica em inscrever-se, tá bom? Deixa o like para ajudar o nosso canal aqui a chegar para mais vascaínos. E se você é brabo mesmo, compartilha nosso conteúdo aí para seus amigos, né? No WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram, aonde você achar relevante que esse conteúdo chegue aí. Tá beleza, galera? A gente tá chegando aqui a quase 1.500 inscritos no nosso canal, né? Então, assim, é muito, muito gratificante, né? Um canal aí que tem 6 meses, né? Praticamente 6, vai fazer 7 meses, né? E a gente cresceu tanto e olha com tanto empecilho, né? Bom, gente, rapidamente, tá? Só para explicar essa minha ausência aí, esse tempinho aí, tá? Eu tenho um outro trabalho, eu sou um funcionário público comissionado, então tenho minhas obrigações lá. Tenho, junto com a minha esposa, uma agência de eventos, né? A gente tem uma agência de marketing promocional, então nós temos nossas ações que tem que fazer. Então chega aqui em Brasília, período de junho, é muita festa junina, né? Os arraiás, a gente tem que estar cobrindo à noite, aí de dia eu vou ali. Teve uma viagem que eu fiz em Foz do Iguaçu, inclusive o último vídeo desse canal eu gravei lá em Foz do Iguaçu. Então por essas e por outras, né? Também eu também ainda tenho minha banda, né? Sou vocalista de uma banda Cerrado Pop. Se você não segue aí a banda Cerrado Pop no Instagram. Então eu sou vocalista, então tem um monte de coisas aí. E o canal ele veio sem planejamento, né, no meio desse turbilhão todo, então a gente está se adequando. Isso aqui é um projeto que eu amo fazer, não vou parar com isso aqui nunca, eu quero, né, envelhecer fazendo conteúdo de Vasco, que é a minha grande paixão. De tudo isso que eu falei aqui, o Vasco ainda veio o primeiro de tudo isso, então é justo que eu venha aqui todos os dias aqui e fale de Vasco, porque eu tô consumindo Vasco diariamente há muitos anos, então é justo que eu venha aqui e expresse um pouco dessa opinião, tá? Só para vocês entenderem, mas esse foi um período complicado de... Também não dá aqui só para ligar a câmera aqui e começar a falar um monte de bobagem, tá bom? Beleza, explicado isso, então, né, agradeço você aí que ainda continua me dando essa audiência, que se manteve firme aqui no nosso canal, e vamos torcer aí para que a gente tente achar aí o equilíbrio e que volte, né, a ter os conteúdos diários, né? Quando eu comecei eu fazia era 2, né? Só que eu falei, não, cara, 2 tá difícil, vamos fazer um que é mais garantido e assim vai. Tá bom, galera? Então vamos lá, o que hoje teve de notícia, né? Primeira coisa, o nosso diretor executivo Admar Lopes chegou ao Rio de Janeiro, né? Já falou ali com a imprensa rapidamente. É um prazer muito grande estar aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim. E aí a gente volta as atenções para o trabalho desse cara agora. Pedrinho, ele teve, né, o Renato, como é que é o nome do camarada? Toda vez eu esqueço, hein, cara? O nosso ex-executivo, Renato Santana. Isso, né, que veio, que era ex-presidente do Bahia, foi na América de Natal, chegou no Vasco e muito ruim mesmo. Depois ele saiu falando que não tomava decisão de nada, né? Talvez o Pedrinho, né, junto com o Felipe, ele falou, cara, vamos contratar alguém aqui, meia boca mesmo, sem pagar alto salário, só para poder ser o testa de ferro aqui, laranja, e vamos fazer aqui, vamos ver se o cara topa desse jeito, enfim. A gente não sabe exatamente, né, como é que funciona esse negócio aí com o Vasco nessa gestão Pedrinho. O que a gente sabe é que foi muito estranha a chegada do Renato Santana,
É Renato Santana, mas, cara, toda vez eu esqueço o nome desse cara, acho que é Renato Santana. Se não for, é o Santana, é o que eu esqueço o nome dele mesmo, tá? Pra você ver o tamanha relevância, né? Eu sei que quando ele veio, a gente ficou se perguntando, pô, será que alguém conhece esse cara aí? A gente acompanha futebol todo dia, cara, a gente vê, falando do Alexandre Matos, do Rodrigo Santana, né, do Bertolucci, tem uns caras aí, né, o Anderson Barros, o Alexandre Pássaro, né? Você entende que os caras ali estão ali já há algum tempo ali, né? E vários outros, se eu puder falar aqui. Agora, eles aqui também realmente não sabia. E quando você tem um orçamento muito curto, é interessante que você tenha credibilidade para você buscar reforços e falar, cara, me empresta aqui com opção de compra, Pax fixado, enfim. E não me parece que o Renato Santana era esse camarada aí. Tá? Acho que ele era mais o laranja mesmo, quem conversava ali no frigir dos ovos ali era o Pedrinho e o Felipe. Então agora não, veio o Admar Lopes, tem passagens ali em clubes ali da Europa, principalmente de Portugal. Então tem um trabalho legal lá. Dizem que ele é especialista no mercado sul-americano. Então a gente tem uma expectativa enorme, né, em cima desse cara aí. Qual o primeiro objetivo dele? O primeiro objetivo dele é renovar com o Felipe Coutinho. Isso aí não tem, é o grande. Dizem que está bem encaminhada, né? Tá até aqui falando, né, a renovação com o Felipe Coutinho por mais um ano, né, está bem encaminhada, né? O Coutinho tem que disputar a Copa de 2026. Aí, vamos ver, tem que ralar mesmo, tem que agora pegar. Eu até, você ver uma ideia, né? Eu até tava na minha cabeça, falei, pô, será que o Coutinho não tá dosando essa vontade de jogar pra caramba aí, para que o time dele, o Aston Villa, olhe pra ele e fale assim, não quero esse cara mais não. Porque se ele tivesse arrebentado desde o Coutinho que a gente conhece, podia ser que o time dele falou, não, retorna aí que eu quero esse cara. Do jeito que ele tá jogando aí, pra mim já serve. Mas como ele fez aquela temporadinha meia boca, talvez, eu não sei, né? É difícil jogador ali ver o time perdendo, passando por dificuldade e fazer corpo mole, né? Ainda mais um cara profissional como é ele. Tá, mas passou pela minha cabeça. Então o objetivo dele primeiro é esse aí. Ele tem outras questões, né? Léo Jardim, também existe isso aí, né? Com a chegada do Admar, né, que trabalhou tanto no Boa Vista quanto no Lille, trabalhou com o Léo Jardim e ele que o levou para esses times aí, né? Então aqui, ó, o staff do goleiro Léo Jardim está nos Estados Unidos e uma fonte informou que a chance do goleiro renovar contrato com o Vasco avançou após a chegada de Admar Lopes, né? A fonte disse, vai dar certo. Não sei quem é essa fonte, né? De repente, não sei, mas existe aqui, ó, quem trouxe esse comentário dessa tal fonte foi o canal Atenção Vascaínos, tá? Mas eu acredito. Primeiro que o Léo Jardim, ele já tá esticando a corda, nem sei se é o Léo Jardim, tá, gente? Porque você tem um empresário, aí você contrata o cara e fala, deixa o cara trabalhar. E o empresário tá no papel dele. Né, o Vasco tá ali com um goleiraço daquele ali, né, garantindo pra gente ali as classificações desde o ano passado. A gente já trouxe matéria nesse canal aqui que o Léo Jardim sozinho, só nessas decisões de pênaltis aí, né, já trouxe pro Vasco aí cerca de 16 a 17 milhões de reais nessas classificações, fora, né, em 2023 que o Vasco não foi rebaixado por causa dele. Enfim, né, um goleiro desse aí que realmente faz valer, né, o dinheiro que ganha. Agora, o Vasco não tem condição de pagar 1 milhão ou mais, né? Que não paga nem 1 milhão para um goleiro. E no mercado brasileiro, nenhum goleiro ganha isso. Nenhum goleiro. Então, acho que ele tem que repensar mesmo. Acho que ele vai falar com o empresário dele, ó, cara, você tá me botando na enrascada. Daqui a pouco eu vou ter que sair do Vasco de qualquer jeito, porque a torcida não me tolera mais. Vai me chamar de mercenário, isso e aquilo. Né? Então a gente viu no último jogo agora com o São Paulo, ele nos bastidores, né? O Léo Jardim falando, né? Que é muito caro tomar gol e tudo mais, né? Motivando a equipe, né? O seu time. Então deu vontade muito assim, deu para ver a vontade dele, né? De estar no Vasco, a satisfação. Tem tudo para virar um ídolo. Agora, eu concordo, tem várias questões que devem ser estudadas. Claro que o cara desse nível aí tem vontade de chegar a uma seleção, tem vontade de ser campeão. E o Vasco, nesse momento, não proporciona isso pro cara, né? Mas quem sabe, né? Então, acredito, torço demais, né? Eu acho que um grande time começa por um grande goleiro. Então, nós falamos de Felipe Coutinho, falamos de Léo Jardim, aí tem Paulinho, que já tem uma rusga ali, parece que ele já não foi pro jogo, porque também é outro cara que quer ganhar acima de 1 milhão. Isso aí beira o absurdo, né? O cara ficou 1 ano sem jogar, voltou e não tá jogando nada,
né? Não sei se isso é verdade, tá, gente? Tô só especulando aqui que seria um absurdo, tá? Mas a gente tem várias questões ali. Tem Jean Davi que tem que arrumar time pro cara, Leandrinho tá voltando, e aí como é que vai fazer isso aí? Segundo uma fonte aqui, ó, deixa eu pegar aqui também do Atenção Vascaínos, o Vasco, nessa janela de transferência, tem como prioridade um volante, um meia, um ponta de lado e um atacante. A fonte também do Atenção Vascaíno. Eu discordo um pouquinho aqui. Eu acho que o Vasco precisa de um zagueiro titular. Tá? Não tô falando que o João Vitor tá essa lástima, falhou alguns jogos aí, mas voltou a encontrar a paz ali no futebol. O Lucas Freitas ainda é incógnita, na minha opinião. Joga bem, mas olha ali, ó, quase fez um gol contra bizarro. Então acho que um zagueirão tipo Balbuena, eu acho que entraria bem nesse time aí, com experiência, né? Um jogador de grandes jogos, de grandes decisões. Então acho que seria prioridade também. Tá? Leandrinho vindo aí pro Vasco aí, né? O Vasco vai ter 3 laterais esquerdos, então talvez dá para dar corda em um aí, né? O Vitor Luiz esse ano, às vezes que entrou, pelo amor de Deus, uma lástima. Então de repente pode dar corda também desse bicho aí, tá? Lateral direito a gente tá bem servido, se o Puma for ficar mesmo, tá ali, tá ok. Tá? Não é que é os melhores do mundo, mas para o Vasco tá da atual situação que o Vasco tem financeiramente, é o que o nosso dinheiro consegue pagar. Sobre os atacantes de lado de campo ali, também acho, se tiver alguém para ser titular absoluto, ok. Agora, contratar mais um para compor, eu não concordo. Assim, quem nós temos hoje titular nas pontas? O Ryan e temos o Nuno Moreira. Vai trazer um cara melhor do que esse ou equivalente? Eu concordo, tá? Porque nem sempre esses dois vão jogar. A gente tem que lembrar que Adson tá voltando cada vez mais em forma, tá? Contra o São Paulo mesmo não errou nenhum passe, tá? Vem se destacando. E agora vai voltar o David, né? O DVD. Então, a gente tem que ver essa situação aí. Então, se for para compor elenco, pô, cara, só pra compor? Não, pelo amor de Deus, já basta o que já fizeram aí, tá? Tem que mandar embora o Jean Davi, então eu acho que não precisa nesse momento aí. Volante, tá? Quem nós temos de volante? Temos Hugo Moura, Matheus Carvalho, Tietê e Jair, né? Esses são os 4 aí que a gente tá se apoiando. Tem o Paulinho também, não podemos esquecer, tá? Então tem 5. É uma prioridade? Como eu falei, se for trazer gente que seja titular ou equivalente, por exemplo, nós temos ali o cara igual o Hugo Moura e o Tietê são os titulares, tá ok? Então vamos lá, o Hugo Moura mais marcador, o Tietê é um caboclo mais ali para saída de bola, também chega e apoia muito bem o ataque, faz triangulação pela direita e para esquerda, é um cara fundamental. Então vai chegar um cara nesse nível para maior. Concordo. Toda vez que chegar alguém, cara, do nível para maior, a gente tem que apoiar porque vai melhorar, vai agregar no time. Agora chegar para compor, não dá, né? Meia, com certeza. Saiu o Dimitri Payet, aí sim você pode trazer um meia para compor o elenco. Aí eu concordo, um camisa 10 para compor. Melhor que o Coutinho, não acredito, porque é uma posição que o salário é muito alto, né? Então não vai ser melhor que o Coutinho, aí seria sonhar alto demais, tá? Mas aí sim, concordo que precisa de um meia para poder suprir essa necessidade aí. Já que Garré, nem coloquei o nome do Garré, hein, nessa parada aí. Falei do Adson, falei do DVD, mas ainda tem o Benjamin Garré e o Lloyd. Tá fora o Jean Davi. Então talvez meter corda em seu Lloyd não deu certo. O Garré, cara, o Garré eu ainda acho que ainda pode contribuir um pouquinho mais. Não me esgotou as chances, não. O Lloyd, pra mim, já foi. Eu acho que o Lloyd bateu no teto dele ali. Ele não joga mais do que isso aí, não. Ainda acha que é craque. Tá? Então bateu no teto. Então, meia eu concordo. E concordo também com o centroavante. Temos o GB na base, né? Fora isso aí, às vezes joga o Ryan ali improvisado, aí o Adson vem pra cá. Enfim. Né? Sabemos que se tiver condições de contratar, que contrata, mas não contrate ninguém para compor elenco. Para compor elenco, que a gente puxa da base, tá? Tem o Zucarello pedindo passagem, tem o próprio GB, tem o Eude, tá? Então tem Ramon, tem uma molecada ali, o Estrela voltando de contusão aí, já vai voltar agora depois dessa Copa do Mundo de Clubes aí. Então acho que não tem que se preocupar com jogadores, né, nesse momento e para compor elenco. Eu acho que tem que contratar, mas se for para contratar, é de um nível superior ou, no mínimo, igual ao que temos aí para poder disputar a posição. Contratar para compor elenco, só se for o camisa 10 e o camisa 9. Tá? Então alguém para ser substituto direto do Verratti, mas não é qualquer um.
tá? Temos um GB na base, então assim, é melhor do que o que nós temos e um camisa 10 que a gente não tem. Fora esses, mexia com isso não. E o zagueiro. Então pra mim, ó, opinião aqui, ó, do Vascaíno Júnior. Zagueiro zagueiro bom, tá bom? Aí camisa 10 reserva, mas bom, ok? E um camisa 9. Aí eu acho que a gente já pode fechar aí o caixão aí e vamos nessa aí ser campeão de tudo aí. Tá bom? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui para poder falar. Aqui fala que o Vasco tem mapeado possíveis reforços, né? E que o Admar vai dar prosseguimento. Ok? Ah, tem um aqui legal aqui que o GE trouxe, que depois que voltar, né, da Copa do Mundo de clubes, o Vasco vai ter uma maratona de jogos, e nós vamos trazer aqui agora. Estava marcado Vasco e Botafogo dia 13 de julho aqui em Brasília, inclusive, e esse jogo não tem data para acontecer. Tá? Eu acho lamentável, porque eu acreditava que o Botafogo pudesse vir cansado, poupando o jogador e tudo mais, e o Vasco poderia se valer disso, né? Pegar um time descansadinho e o Botafogo cansado. Então já viu que não vai rolar. Porém, o Vasco vai voltar descansadinho e vai pegar o Independiente Del Valle, né? Lá no Equador. Né, o jogo vai ser dia 15/7 às 21h30. Então também pode ser uma boa. Né? Pensando bem aí, bem melhor já pegar o time completo, descansadinho aí. Claro que eu acho que o Diniz não vai ficar ali só treinando, né? Deve ter algum amistoso, algum jogo treino. Eu acho que é isso para poder retomar o ritmo de jogo. Ainda mais porque lá o Vasco vai pegar altitude. Talvez uma coisa também não vai rolar, né? Porque a altitude, ou você chega... Se tipo no dia do jogo, no máximo um dia antes, ou você chega, sei lá, uma semana antes, para você se adaptar à altitude. Eu acho que não vai acontecer nenhuma das coisas nem outra, né? Não dá pra tu chegar lá e ficar lá 10 dias no Equador por causa de um jogo desse aí. Se fosse uma final de Libertadores, alguma coisa desse tipo aí, eu concordo. Mas não vai ser o caso, não. O Vasco deve chegar o mais em cima do jogo possível. Tá? Para sofrer menos as consequências da altitude. Tá? Então, ó, dia 15, depois dia 19, o Vasco recebe o Grêmio em São Januário. Espero que o Grêmio esteja pior do que está hoje. Né? Um jogo importante, jogo de 6 pontos. Depois tem a volta da Sul-Americana, né, dia 22, Vasco e Del Valle. Então tem um Grêmio no meio disso tudo aí. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que não tem que poupar ninguém, já falei. Não se poupa em Campeonato Brasileiro enquanto você não tiver a certeza dos 45 pontos. Depois o Vasco vai até o Rio Grande do Sul pegar o Internacional que está na zona de rebaixamento, tem um grande time, um grande elenco, mas que está passando por um momento difícil. Tá perdendo para todo mundo aí nesse trem aí. Aí depois desse jogo do Internacional tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, que é CSA e Vasco. Nesse tempo o Vasco vai até o interior de São Paulo pegar o Mirassol, jogo duríssimo, o Mirassol vem muito bem, ganhando o São Paulo também no Morumbi, assim como o Vasco fez. E depois encerrando essa sequência aí no dia 5 de agosto, o jogo de volta, né, do Vasco CSA. Então veja bem, o Vasco tem os 2 jogos do Sul-Americana, os 2 jogos da Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro o Vasco pega Grêmio, Internacional e Mirassol. Então, jogos duríssimos, difíceis e vamos ver, né? Eu acho que a preparação do Vasco agora tem que ser pensando exatamente nesses jogos aí, quem é que vai jogar um jogo, quem é que vai jogar outro, tá? Eu acho que se você trocar uma peça por outra ali, coisas pontuais para você evitar desgaste, ok. O que não pode fazer é igual o Carille. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco já com o Corinthians, que não é lá essas coisas, o Vasco que não ganha do Corinthians já tem uma caralhada de tempo, né? Em São Paulo, né? Em São Januário, que nós ganhamos ano passado, mas tinha tempo também, e aí o Vasco foi lá e decidiu, optou, não, vamos perder o jogo? Vamos perder o jogo? Não, ok, vai pegar o campeão paulista aqui, a gente bota 8 reservas, né? Não dava, né, gente? Não dava, foi humilhante aquele dia ali, espero que isso não aconteça mais, tá bom? Bom, galera, quase 20 minutos de vídeo, tá? Obrigado pela paciência aí, você que ficou comigo até agora, tá? Amanhã a gente vai voltar, custe o que custar, dor o que doer, para falar de Vasco e trazer mais informações, repercussão da chegada aí do executivo, né? Como é que tá caminhando aí renovações de Felipe Coutinho, Léo Jardim, Paulinho, Jair,
tá? Como é que o Vasco tá se preparando, se montando para a sequência dessa temporada aí. Beleza, galera? Esquece de deixar o like aí não, se inscreve aí, compartilha. Tchau, tchau, a gente vai se falando. Até.